Oi, queridos, espero que todos vocês estejam bem e hoje eu vim aqui para corrigir as questões do capítulo 5, páginas 97 e 98. Nós vimos o conteúdo desse capítulo 5 do livro Sais de Vocês, só para lembrar, tá, gente, qual é o livro? E vimos que ele trazia o conteúdo que abordava documentário. Até no final, sugeri que vocês assistissem ao documentário Lixo Extraordinário, que é sugerido pelo próprio livro do Sais. Espero que vocês tenham assistido, se não, fica para uma próxima oportunidade. E agora eu vou começar as correções com vocês. Lembrando que eu vou comentando as questões, vou dando as respostas, vou colocando aqui no vídeo para vocês a resposta padrão. E aí, qualquer coisa, vocês pausem o vídeo para poder pegar essa correção. Bem, na videoaula que eu expliquei para vocês o que era o gênero textual documentário, falei que o capítulo 5 trazia uma reportagem falando a respeito de um documentário feito pela ONU aqui no Rio de Janeiro, o Senario. E aí, esse documentário vai tratar da questão da sustentabilidade, de ações de sustentabilidade aqui no Rio de Janeiro. E então, era necessário que vocês lessem esse trechinho, na verdade, um pequeno fragmento, nem é a reportagem toda, completa, para que vocês pudessem responder as questões 1, 2, 3, 5 e 7, tá? Então, a questão 1 pergunta assim: quando o documentário foi lançado? Então, gente, de acordo com o texto, o documentário foi lançado em 21 de setembro de 2016. Se vocês forem ali embaixo, à direita, no cantinho da reportagem, vai ter o ano, tá? Da reportagem. E aí, o que vai acontecer? É importante que a gente preste atenção quando que isso é publicado, quando que essa reportagem é publicada, quando que ela sai, e quando, aqui no caso, que esse documentário é lançado. Em relação ao lançamento, está dito aqui no meio da reportagem, no segundo parágrafo, tá? Senario, Sustentabilidade em Ação, que estreia em 21 de setembro, no Cinema Odeon. E aí, como é que eu sei o ano? Aí o ano tem justamente a ver com a data da publicação da reportagem. Então é importante a gente ler todas as informações, todos os elementos que estão ali dentro do meu texto, para que eu possa ter uma informação ainda mais completa, uma informação total do que está sendo passado. A questão 2 pergunta assim: qual tecnologia foi usada pelos estudantes para produzir o documentário? Então, gente, os estudantes usaram o quê? Os celulares para fazer as gravações. 3. Em que locais as gravações foram feitas? O que os estudantes procuraram registrar? Então, os estudantes percorreram a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada. Então, foram nesses locais que as gravações foram realizadas. E o que os estudantes procuraram registrar, eles buscaram negócios sustentáveis. Então, eles saíram pelo Rio de Janeiro, pela Baixada, na tentativa de registrar pessoas que estivessem praticando negócios sustentáveis. Então, essas são as questões da página 97. Na página 98, eu passei apenas as questões 5 e 7. A questão 5 pergunta assim: de que maneira a sustentabilidade é exercida nas iniciativas apresentadas? Cite exemplos. Então, gente, a sustentabilidade é exercida por meio da reciclagem e do reuso de materiais, na utilização e revitalização dos espaços urbanos, na valorização da cultura e da beleza negras,
na conquista da autonomia de pessoas em situações de vulnerabilidade, catadores, moradores de rua, etc. No plantio de hortas, entre outros aspectos. Então aqui são esses, ele pediu para citar exemplos, então aqui nós temos os exemplos: catadores, moradores de rua, então essa é a resposta da questão 5. Questão 7. O documentário pode ser dividido em 4 partes diferentes. Você consegue identificar cada uma delas? Faça a correspondência a seguir. Então, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 na coluna da esquerda, para a gente numerar 1, 2, 3, 4. E na coluna da direita, nós temos ali a descrição de cada uma dessas partes. Então, vem assim: abertura do documentário com a apresentação do título e música de fundo. É a parte 2. Cenas que mostram novamente alguns entrevistados com música de fundo e apresentação dos créditos do documentário. Essa é a parte 4. Os estudantes apresentam um projeto que gerou o documentário e o conceito de desenvolvimento sustentável. Essa é a parte 1. E a apresentação dos negócios sustentáveis escolhidos pelos alunos é a parte 3. Então, a resposta ficou 2, 4, 1, 3. Tá bom, gente? Bem, essa foi a correção das questões que eu havia passado para vocês do capítulo 5. E agora eu vou aproveitar para falar também um pouquinho do nosso conteúdo do capítulo 6. O capítulo 6, também do livro SAIS, só que agora nós estamos entrando no livro 2 do SAIS, tá bom, gente? Anotem aí. Vai trazer o gênero textual resenha crítica. Então, o que é uma resenha crítica, gente? Uma resenha crítica é quando você dá a sua opinião sobre alguma coisa que você viu, que você leu. Geralmente, essa resenha crítica vai trazer uma opinião sobre um filme, sobre um livro, sobre uma peça teatral. Então, geralmente, você tem alguma obra e depois que você, claro, assiste, você vai dar a sua opinião, ou depois que você lê, você vai dar a sua opinião se você recomenda ou não aquele determinado espetáculo, aquele determinado filme, aquela determinada obra literária, né, determinado livro. Então, se vocês, por exemplo, pensarem no livro da Malala, será que vocês recomendariam ou não? Espero que sim. Então, você vai na resenha crítica colocar as suas impressões, como eu falei, as suas opiniões sobre o que você leu ou sobre o que você assistiu. E esse tipo de texto é um texto que pode circular em revistas, em jornais, tanto impressos quanto na internet. E aí na internet você tem um espaço muito mais amplo. Você pode fazer uma resenha crítica e colocar no seu blog. Você pode fazer uma resenha crítica e colocar na sua rede social, seja essa rede qual for, da sua preferência. Então você vai veicular essa crítica, essa resenha crítica naquele meio que você achar melhor, naquele meio que você se sentir às vezes mais à vontade, ou aquele meio que você mais tem acesso. Porque também, né, para você publicar numa revista ou num jornal, talvez seja um pouquinho mais difícil. Já para você publicar na sua rede social, ou como eu falei, num blog, fique mais fácil, porque é só você escrever e você mesmo vai lá e posta, e publica. E aí, gente, esse gênero textual, é importante a gente lembrar
e frisar aqui que pertence ao campo jornalístico, tá? Então ele vai ter um teor aí também assim argumentativo, porque como eu falei, você vai dar a sua opinião e aí você vai dizer se você gostou ou se você não gostou de determinada obra que você leu ou de determinado filme, peça, show que você tenha assistido. Além disso, na resenha crítica, geralmente você traz um resumo daquilo que você leu ou daquilo que você assistiu. Então, no livro Sais de vocês, no livro 2, no capítulo 6, traz uma resenha sobre o filme Extraordinário. O filme Extraordinário, não sei se todos já assistiram, se não assistiram, recomendo, um belíssimo filme. E aí, o que vai acontecer? Ele vai trazer um pouquinho das informações desse filme, então vai falar ali, né, um pouquinho como que foi a criação, como que nasce essa ideia de abordar, de trazer esse assunto. E aí a resenha crítica que está no livro de vocês vai justamente desenvolver a opinião sobre o filme e vai trazer também algumas informações sobre o filme, contando um pouquinho, além da parte técnica, além da ficha técnica. Só que a ficha técnica, como roteirista, diretor, elenco, isso não é obrigatório, tá bom, gente? Só que se você quiser fazer uma resenha mais completa, você pode trazer essas informações. Então, o que vai acontecer? Como eu estava dizendo, na resenha que está lá no livro Sais de vocês, traz essa ficha técnica também. E ele conta um pouquinho dessa história. Então, para quem não sabe, Extraordinário vai contar a história de um menino que tinha uma síndrome rara, né? E ele vai sofrer preconceito, bullying por conta disso. E como que os pais dele lidam com isso, como que a família lida com isso, como que ele lida com isso também, com essa dor, né, com o sofrimento, a dificuldade de ter amigos. Então, assim, é um filme muito, muito bonito, que traz o ensinamento. A resenha crítica até comenta isso, que a gente já viu muito esse tipo de teor, de conteúdo que faz a gente refletir e com certeza chorar também, mas que apesar disso o filme vale a pena ser assistido, né, pelo fato de trazer essas questões que nós já vimos outras vezes, que não vai valer a pena, com certeza vai valer. E aí a resenha vai falar, como eu falei, como eu acabei de dizer, vai falar um pouquinho sobre o filme, vai trazer um resumo pra gente do filme. Então é interessante que vocês, se vierem a fazer uma resenha por aí, que vocês comentem um pouquinho sobre, como eu disse, seja livro, seja peça teatral, seja um show, então seja um filme. Então contar um pouquinho, fazer um resumo. Então lembrando que resumo você conta um pouquinho, mas não é para contar o final, nada de dar spoiler, né, galera? Então você vai falar um pouquinho sobre o que você vai dar a sua opinião, sobre o que você vai fazer a sua resenha. Então, na própria resenha ali, é interessante que vocês falem um pouquinho, que vocês resumam, como eu disse, a obra que vocês estiverem tratando ali no caso, tá bem? Bem, para terminar, eu queria pedir para vocês, falando aqui em resenha, não vou pedir uma resenha, fiquem tranquilos. E nem resumo também, fiquem tranquilos. Vou pedir
que vocês terminem de ler o nosso paradidático Malala, a menina que queria ir para a escola. Eu pedi para que vocês fizessem os resumos, né, dos capítulos anteriores, os últimos. Muita gente me enviou, quem não enviou, puder, tiver um tempinho aí, envia. Mas eu ia pedir para vocês terminarem de ler o paradidático. Ficou faltando só o capítulo 10, então essa é a minha orientação, que vocês terminem de ler, porque vocês vão precisar para poder fazer um trabalho. Então é importante que vocês terminem. Eu sei que tem muita gente que já terminou, ótimo. E aí, claro, na hora das questões, se for necessário, vocês consultem o paradidático para poder pegar os detalhes, para poder pegar as informações. Mas quem não terminou, é necessário que termine. O livro tem aí, vou agora resumir um pouquinho para vocês do livro. Tem essa personagem aqui do livro que é real, a Malala existe. O que está aqui, né, o atentado que acontece contra ela realmente foi daquela forma como foi descrito, e ela, graças a Deus, saiu ilesa, sobreviveu, apesar dos tiros terem atingido, ela conseguiu se recuperar. Bem, e então eu queria chamar assim a atenção de vocês para que a gente visse, percebesse como há culturas muito diferentes no mundo em que nós vivemos. Aqui ela está num outro contexto completamente diferente. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu, quando comecei a ter contato com a história dela, e não só com a história dela, mas antes eu já ouvi histórias, né, das mulheres que não podiam ir para a escola, que não podiam sair à rua sem a figura masculina. Então, assim, isso tudo era muito diferente para mim, como eu falei, porque é uma outra cultura. Então, assim, isso já me chamava a atenção. E quando eu soube da história da Malala, claro, acompanhei, o mundo todo acompanhou, fiquei realmente muito consternada com o que aconteceu, e graças a Deus ela sobreviveu, e é uma voz que hoje luta pelas mulheres, pelo espaço das mulheres, para que essas meninas, principalmente daquela região que não podem, como eu falei, fazer uma série de coisas, vocês viram, né? Não podiam brincar como os meninos brincavam, não tinha a mesma liberdade, e principalmente a questão da educação, que é muito importante, que é um direito, todos deveriam poder ter esse acesso. E o paradidático vai justamente discutir que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso. Aqui no nosso país, nós já vimos pessoas que não têm acesso por questões econômicas, né? Muitas crianças são colocadas para trabalhar desde cedo, desde pequenas. Sabemos da existência do trabalho infantil, mas lá no caso da Malala, não é porque ela precisava trabalhar ou os pais a colocaram para ajudar no trabalho, na renda da família, mas no caso dela foi porque houve essa proibição das meninas irem para a escola por parte do Talibã. Então, acho que é interessante a gente refletir a respeito das oportunidades que nós temos, e até fazer essa comparação sempre no intuito de sermos gratos. Que bom que temos educação e podemos ter acesso a ela, que bom que nós podemos ter um livro em nossas mãos e ler. Espero que a história da Malala tenha ficado
como não só conhecimento, claro, uma questão cultural, de você comparar culturas, mas que também tenha trazido aí reflexões para vocês e que vocês tenham gostado. O final, como eu falei, né, ela fica bem, mas não contei ali o último capítulozinho. Então leiam, terminem, capítulo 10 é o que está faltando. E qualquer dúvida, vocês sabem, estou aqui à disposição, me procurem. Vocês têm meu e-mail institucional e nos vemos em breve, tá, gente? Um beijo grande para vocês, saudades.